Já está, gente. Bem, amigos, uma boa noite a todos. Como vocês puderam ver, o programa Assunto Cidade já está no ar. Como todas as noites fazemos, debatemos os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. E sempre recebemos um convidado especial que nos ajuda aqui no desenvolvimento dos temas propostos. Hoje eu vou entrevistar de novo, por que não de novo? Já faz tanto tempo que ele passou por aqui, o cabelo branco, meu comunista favorito, Gentil da Silva Nunes. Ele que é representante do PSOL aqui no município de Guarujá, já foi vice-prefeito do município, também vereador da Câmara Municipal, e hoje é um espectador privilegiado, principalmente pela história, pela vivência histórica no município de Guarujá, principalmente no distrito de Vicente Carvalho, que viu a cidade crescer, viu os problemas se avolumarem também, e é um espectador, como eu disse, espectador privilegiado e nos ajuda aqui a desenvolver esses debates acerca dos problemas e das soluções para o município de Guarujá e também para o distrito de Vicente Carvalho. Primeiro dou uma boa noite, Gentil, e respondendo a tua pergunta, já estamos lá, sim. Boa noite, amigos de Vicente Carvalho e Guarujá. E boa noite, Valdir. Quero te agradecer mais uma vez a oportunidade, porque você tem sido muito gentil e tem me convidado periodicamente para discutir os assuntos da cidade. Até porque a dinâmica da sociedade, ela a cada momento é um momento novo, né? E nós precisamos estar sempre presentes nas discussões, nos debates, para que a sociedade possa fazer o enfrentamento, através do debate democrático, possa fazer o enfrentamento na análise e no aperfeiçoamento das ideias que são colocadas dioturnamente pelos governantes. Então eu estou à tua disposição e para responder às questões que se fizerem necessárias. Para quem não conhece o Gentil, isso aí foi só uma boa noite, viu? Só uma boa noite, né? O Gentil, a gente fala, logicamente, faz uma brincadeira tudo, mas os assuntos são sempre pertinentes e sérios. Há 3 meses atrás, por exemplo, além do time do São Paulo estar bem colocado no Campeonato Brasileiro, o mundo era outro. O Brasil, pelo menos, era outro. O Brasil passou por algumas situações, principalmente durante o mês de junho, que obrigam as pessoas conscientes da nação, das cidades, principalmente, logicamente que as mudanças podem ser localizadas, a perderem seu tempo divagando sobre esses temas. As manifestações de junho podem ter transformado o país de uma vez por todas, na sua visão? Eu acho que o start está dado, o caminho está dado, a receita, o alerta está dado. Até porque foi uma discussão e um movimento nacionalmente de jovens, e você sabe, os jovens... Espontâneo, né? Espontâneo, voluntário, em que você sabe que o jovem é revolucionário por essência. Ele quer transformar a sua realidade, ele quer modificar o mundo, enfim, ele quer transformar a sociedade com aquela pressa que é inerente da sua força, né? Do seu entusiasmo. Claro. Mas, infelizmente, não é assim que ocorre, né? E a vinda do Papa agora foi providencial, trazendo uma mensagem de esperança, de participação, acima de tudo, e é o que nós sempre pregamos durante a trajetória. Eu sempre fiz a minha trajetória de vida. Fazer com que o jovem participe mais agora do que nunca. Até porque Guarujá é um exemplo do país e do mundo, onde o jovem é excluído. As sociedades capitalistas são sociedades excludentes. Elas excluem aqueles que a constroem. Que contradição, né? Essa é uma contradição. E deixa burro. Quanto mais burro, melhor. Né? Justamente. Quanto menos educação, menos lazer, menos cultura, melhor para se manterem no poder. Aqui em Guarujá é a mesma coisa, onde o jovem não tem uma educação condizente, não tem lazer, não tem cultura, engana a cultura aqui se engana a cultura, não se faz cultura. A cultura aqui é para se ganhar dinheiro, não é para se educar, porque a cultura é um instrumento de transformação e de educação. Então, chega uma hora que o jovem se vê alijado de todo o processo político e social. As favelas cada dia mais jovens, excluídos da educação, da cultura, do lazer, do esporte, que é um instrumento também valiosíssimo para a inclusão social. E o que acontece? Chega uma hora que não dá.
vê a picaretagem na política, né? Políticos que deveriam honrar o voto dado, passam a usar fazer daquele mandato um instrumento de negócio. O mandato hoje, na maioria dos casos, é um balcão de negócio. Usam o mandato para reivindicar para si e não para a população que o elegeu. Parece que o mandato é dele, né? Justamente. Então, o que está acontecendo é isso. Isso uma hora eclode, explode. E explode como? Da forma, ainda bem, graças a Deus, que foi de uma forma pacífica, de uma forma até de forma inocente e inexperiente por parte da grande maioria dos jovens. Tem os aproveitadores, mas a grande massa da nação brasileira não quer mais esse sistema político que está implantado na nação, essa prática desonesta e corrupta da maioria dos políticos no país, não quer mais. Tardiamente aprovaram lá que corrupção passa a ser crime hediondo. Uhum. Porém, vão penalizar os colarinhos branco, as pessoas que corrompem, que compram, que pagam. Não, quem corrompe até hoje não tem nem legislação. Então, nós esperamos, mas é necessário se manter alerta, se manter nas ruas, né? Claro. Eu acho que é necessário nós nos mantermos na rua. Você falou, por exemplo, de cultura, né? Logicamente que as manifestações, muitas delas as reivindicações foram genéricas, generalizadas, né? Muita gente não sabia, às vezes, nem qual era o propósito daquele cartaz para segurar, mas foi um entusiasmo, como você mesmo disse, juventude revoltada, rebelde por espontaneidade, por natureza. Mas muita gente pedia a eficiência do serviço público, que é o primordial. Só para fazer uma adendo no que você falou, nós temos um teatro municipal fechado há 3 anos. Há 3 anos, gastando milhões de reais em reforma lá, porque não tem manutenção. É assim, no Brasil é assim, provocam o caos, a destruição do patrimônio público, desmoralizam o patrimônio público. E eu vou te dar um exemplo. A cidade não tem uma universidade pública. E você lembra porque você é uma pessoa, além de atuante, já prestou relevantes serviços à cidade como servidor público, exemplar que sempre foi. Ora, na época do prefeito Maurício Mariano, havia um movimento na região da Baixada, inclusive com a participação da atual prefeita, Antonieta, que era a luta pela universidade pública já. Ora, nós tínhamos aquele prédio da UNAEP. O movimento estudantil todo se manifestou e se mobilizou para a conquista. O Maurício até que nos recebeu na época, eu estava liderando aquela discussão, nos recebeu e nos deu apenas um mês. Um mês não dava para viabilizar uma discussão avalizada com a USP, que nós queríamos que entregasse aquele prédio da UNAEF à USP para ali implantar a universidade pública. Ora, Valdir, não conseguimos, infelizmente. Veio a UNAERP. A cidade precisa de uma universidade pública. Não há uma universidade gratuita numa cidade de 300 mil habitantes. Não há uma universidade, uma só vaga, a não ser as que foram por doações, que foram trocadas por míseras sem bolsas, que foi a imposição para o aluguel da UNAERP. Então, as pessoas, os políticos aqui são acometidos da síndrome do descompromisso. É uma doença nova que foi criada aí nos bastidores da política, que ataca aqueles desonestos que recebem o voto e no outro dia contradizem aquilo que diz. Então é preciso que a prefeita, que a sua secretária de educação, né, venha a público e comece a discutir, a Câmara Municipal discutir a possibilidade de uma alternativa, sem prejuízo dos elementos que estão lá, dos estudantes que estão hoje na UNAERP, sem prejuízo. Vamos encontrar uma forma, vamos debater. Mas aquele prédio é da prefeitura. Aquele prédio deve servir à juventude da nossa cidade, que votou 2 vezes, escolheu esse grupo que está aí, e que infelizmente estão virando as costas para as grandes questões da sociedade, como a educação, né, a saúde, a cultura.
Inclusive, eu quero lembrar também que nessas discussões sobre a universidade, já que era o jargão da época, estava a nossa secretária hoje de Cultura. Como deputada. Como deputada federal, e eu participei dessa discussão, meu filho e a juventude do movimento estudantil da época participou com a atual prefeita Antonieta, na luta pela... E agora? E a universidade? Nós vamos continuar daqui para frente sem discutir essa questão do prédio da UNAEP? Né? Claro, cuidado para não queremos nenhum prejuízo, jamais, aos que estão estudando. Tem alternativas. Claro. Se quiser debater, vamos debatê-las. Mas a sociedade não pode privar mais. A juventude está a exigir o seu espaço. E um dos espaços que a juventude precisa é o ensino universitário na cidade, público e gratuito. Essas manifestações também, esse novo momento, vamos dizer assim, vivido pelo país, porque os protestos podem ter arrefecido, né? Podem ter sido arrefecidos, mas logicamente que o sentimento de mudança, a necessidade de transformação permanece no íntimo de cada um que foi à rua e até de quem não foi, até de quem ficou em casa assistindo, mas conforme os institutos de pesquisa demonstraram, mais de 80% da população apoia os movimentos, apoia que a população vá às ruas, justamente porque vê uma necessidade de transformação. Essas transformações, elas devem, na sua visão, assim, pergunta, elas podem ou devem começar pela cidade? A gente não precisa necessariamente esperar que a presidente Dilma Rousseff tome lá uma medida que valha para os 5.500 municípios. As cidades podem, porque as cidades têm suas demandas, como você falou, uma demanda cultural, uma demanda educacional, uma demanda de saúde. Essas mudanças têm que... E qual é o fórum, o fórum correto para que esses debates aconteçam? São os legislativos. O legislativo é de grande importância. Seriam os partidos políticos. Porém, a falta de participação partidária... Os partidos foram deixados de lado. Eu participei como cidadão do movimento e o meu partido participou em alguns atos, porém sempre respeitando sem usar bandeira, sem usar instrumentos que pudessem manipular ou aparelhar os movimentos. Mas a sensação... o que eu vejo é o seguinte: eu acho que nós devemos continuar estimulando, assim como fez o Papa, estimulando a participação dos jovens, dos trabalhadores. A atividade sindical também seria um instrumento. Porém, os sindicatos, assim como os partidos, estão em baixa, perderam o time, estão em baixa devido ao continuismo. Aqui na cidade tem sindicatos que têm a mesma direção por 20 anos. Né? Claro, sem entrar no mérito da questão, mas isso não pode ser. Se na legislação atual só se permite uma reeleição, não pode um sindicalista se perpetuar no poder e fazer com que essa categoria não cresça, não debata, não influa nas decisões de poder. Então, se o sindicato tivesse também uma atuação, seria um instrumento valioso. Porém, outro instrumento valioso seria os grêmios independentes. Mas o poder local, ou seja, os prefeitos, veem os conselhos populares, os sindicatos, os partidos como seus adversários, e que não é assim. São instrumentos de participação da democracia direta. Né? Nós tanto lutamos, você também, você lutou. Democracia direta. A população demonstrou bem claramente que não queria partidos e os partidos, a gente chegou aqui a essa conclusão, os partidos e os sindicatos perderam o timing da história, né? E as câmaras correm o risco também de perder se não entrarem agora nessa discussão. Eu falo isso, sabe por quê? Esse é um mês atrás, ou um mês e pouco atrás, a Câmara Municipal de Guarujá fez um debate amplo com toda a sociedade, membros do Poder Público, tudo para tratar de um assunto específico que é pertinente, a questão dos moradores de rua. E o que era para ser uma reunião de trabalho e atividade acabou se transformando numa prestação de contas. Determinado setor foi lá e subia, pegava o microfone e prestava conta daquilo que fazia. Sempre. Ou seja, o problema continuou, permaneceu sempre. Não há um plano de ação. Se essas transformações não começarem a ocorrer de imediato, corre o risco dos parlamentos também acabarem ficando à margem desse processo todo. Uma das satisfações da população, em geral, aí não é só os estudantes, é a desfaçatez com que os legislativos, desde a nível nacional, desde a Câmara Federal, Senado,
Assembleias Legislativas e câmaras municipais Você é um estão cidadão. tratando o cidadão. Você é um cidadão Acho totalmente que discricionário, discriminatório, comandando a Comissão de Direitos Humanos. Aí Então, esse desrespeito com a É. população, a imposição de posições retrógradas, atrasadas, faz com que nós aqui de fora, eu, você, as pessoas que nos cercam, fala, caramba, está perdido, não está perdido. Existe forma de a gente sair desse buraco. Como é que um partido de esquerda, como o PSOL, considerado um partido de esquerda, reage numa hora dessa? Nós estamos reagindo com muita força no sentido de primar pela ética, né? No exercício da política. Nosso partido, principalmente na questão do financiamento público de campanha. O financiamento público deve ser público ou privado? Do jeito que está aí, está aí. A Terracão hoje é o segundo poder. Não, é o primeiro poder. Eu estou citando nomes figurativamente, sem pejo. Né? Sem pejo. Por quê? Porque nós entendemos que é assim. O orçamento, nós temos aqui o orçamento, o bolo da receita da nossa casa. E o prefeito, o executivo, ele determina qual porção de fatia vai para cada um desse bolo da receita. Ora, na medida que ela prioriza, que o executivo, aí depende dele ou dela, né, prioriza determinado compromisso, ele está excluindo milhares de pessoas de acesso aos recursos que ele poderia ter desse bolo da receita. Exemplo, então o asfalto é a prioridade. Será que o asfalto é a prioridade da cidade? Vamos discutir isso daí. Será que a prioridade não seria a manutenção da infraestrutura urbana, ao invés de fazer rua, ao invés de recompor os buracos, eu vou e recapeio toda a rua e cobro do preço de uma rua totalmente nova, com uma infraestrutura totalmente nova. Então, há erros de avaliação e de prioridades. No meu ponto de vista, sincero, sem a saúde, está aí o Hospital Santo Amaro, que eu já falei para você, eu defendo a municipalização, assim como defendo a municipalização do ensino universitário e do transporte coletivo. Porque são 3 serviços essenciais para a população, Valdir. Não dá para a população prescindir de um ônibus confortável, de uma tarifa de baixo custo, porque a maioria, 80% da população de Guarujá, da cidade, são trabalhadores, assalariados. Isso tem um peso enorme. Então o Santo Amaro tem que ser prioridade. Qualquer governo sensível aos problemas do povo tem que pensar no Santo Amaro. Aí, uma coisa curiosa, esses dias saiu a nomeação do médico Dr. Rui Paiva, que foi o interventor do Santo Amaro, ou trabalhou na intervenção por muito tempo, na gestão do prefeito Rui Carlos Gonzalez. E ele tem experiência dessa questão. O prefeito Rui, que pese as dificuldades depois enfrentadas e os problemas enfrentados, mas no início do seu governo ele conseguiu montar as policlínicas. Não dava para montar as policlínicas se não tiver a nave-mãe, como seria o caso, o Santo Amaro, sobre a iniciativa privada, sem a interveniência, sem a influência da prefeitura. Então nós temos que municipalizar o Santo Amaro, intervir, contratar seus médicos, seus funcionários, os seus técnicos todos, seu corpo técnico todo, através de concurso, para evitar que se faça um cabide de emprego, né, para não se deturpar, não se deformar a ideia do que é público, o que é privado. E daí, junto com as policlínicas e junto com os AFAs e toda essa estrutura que foi criada hoje pelo governo federal, foi muito importante, foi um avanço que nós queremos preservar, aperfeiçoar, ampliar, aí sim nós poderemos oferecer saúde com dignidade para 80% de moradores da cidade que são usuários do SUS, Sistema Único de Saúde. Do contrário, não. Do contrário, vai ser filas, falta de vaga, cirurgias que são suspensas, erros médicos que não são fiscalizados. O Santo Amaro é como se fosse assim uma entidade que é uma caixa preta, né?
onde a população não tem acesso às suas contas, ou seja, não tem o controle social, e a Câmara não tem o controle financeiro, que é, por lei, é obrigatório. Se é pública, a Câmara tem que intervir no sentido da fiscalização dos custos operacionais, de tudo aquilo que é inerente à compra, venda, patrimônio, tudo. Eu sou uma pessoa muito ligada e muito sensível às questões de Santo Amaro, até porque, se você ver lá, nós temos, em homenagem, o Padre Domênico, em homenagem à Câmara da época, ele tem lá uma placa de bronze pelo trabalho que nós exercemos na doação da área. A área era pública, nós fizemos um trabalho junto, a pedido do Padre Domênico. Então eu tenho o dever de zelar pelo Santo Amaro como cidadão e como pessoa da cidade, como agente político da cidade. Com certeza. O programa Assunto Cidade precisa fazer um pequeno intervalo, gente, mas nós voltamos já para falar desse assunto e de outras questões que envolvem aqui, principalmente o distrito de Vicente Carvalho, no tocante ao fluxo de caminhões, fluxo exagerado de caminhões e as obras que estão causando um transtorno danado e isolando praticamente o comércio de Vicente Carvalho e corre o risco de perder a pujança que sempre teve. Mas o intervalo é rapidinho, voltamos já, fique conosco. A Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com a Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, entrevistando aqui o presidente do PSOL de Guarujá, Gentil da Silva Nunes. Ele que já foi vice-prefeito do município de Guarujá, já foi vereador e, como eu disse no princípio do programa e digo em outras vezes, é um observador privilegiado que viu a cidade crescer, viu os problemas se avolumarem, logicamente, e foi acompanhando isso ao longo aí de uma atividade política essencial ao ser humano, que é a personalidade do Gentil assim o descreve. E no primeiro bloco falamos aí bastante sobre esse momento vivido pelo país nas últimas semanas, com essa ebulição dos jovens aí saindo às ruas de uma mobilização praticamente espontânea em todo o país. Guarujá também não fugiu à regra, exigindo principalmente eficiência nos serviços públicos e mais transparência e mais clareza no uso do dinheiro público, aquele dinheiro que é recolhido todo mês pela gente na hora que a gente paga os impostos, ou aquele imposto que a gente paga todo dia que a gente acorda. Acordamos e pagamos pelo menos 30% daquilo que a gente gasta é imposto para os governos federal, estadual e municipal. Gentil, quando eu falo assim que você foi um privilegiado espectador assim, do crescimento da cidade, tem uma coisa que você viu sendo erguida e viu sendo destruída, que foi, por exemplo, essa passarela que permite acesso, para quando o trem está passando, permite acesso à Estação das Barcas. Esse assunto passarela, parece que é um assunto assim que, acho que os políticos deviam ter vergonha de falar desse assunto. Enquanto não tiver uma nova passarela ou passarela totalmente reformada, acho que ninguém devia mais falar desse assunto, porque o que já fizeram de promessa de arrumar essa passarela e as cenas que a gente assiste, de às vezes de 100 horas atravessando uma composição de trem,
para não perder a hora da barca. Isso é um dos motivos que levaram as pessoas a dizer basta. Basta. Então, a passarela ela foi construída por volta de 1981, 82. O vereador Demir, ex-vereador Demir Triunfo Moreira, era companheiro nosso de bancada, em que eu era o líder da bancada. E ele foi construída a via férrea, foi inaugurada, começou a movimentar cargas ali de trens. Esqueceram do pedestre. Esqueceram do pedestre. O que houve? Houve um acidente com um táxi e faleceu um taxista na ocasião. O vereador Demir imediatamente criou uma comissão de vereadores na Câmara. Fomos, sob a presidência dele, fomos ao ministro dos Transportes. O ministro comprometeu-se à construção da passarela. Construiu-se a passarela. Só que há uma coisa, construiu-se a passarela e não construiu-se, não se formatou uma cultura, os costumes. O que houve? O pessoal não utilizava a passarela. Até hoje não utiliza, por quê? Por que ficou abandonado? Hoje não dá para utilizar. Hoje não dá mais, mas ficou muitos anos em perfeito funcionamento, sem a utilização. Por quê? O pessoal não foi discutida. Se o povo quer isso, é isso que o povo quer. O Demir fez o papel dele de excelente vereador que era, e infelizmente a população não utilizou-se da passarela e hoje está destruída. Agora, o que se discute? A construção de uma nova. É necessário ter cuidado. Ali tem fundações caríssimas, são colunas de concreto, fundações caras, porque é numa área de solo instável, que é próximo ao mar. E infelizmente, agora o que quer? Vamos construir uma passarela. Vai beneficiar quem? É necessário discutir com maior amplitude. Reforma a passarela, dá manutenção na passarela. Porque é o que faz, eu falei, a mesma coisa foi feita com o prédio da UNAEP. Na ocasião, taxaram o prédio da UNAEP como um elefante branco, só que está servindo para a universidade privada, serviu para a iniciativa privada, não serviu para o poder público. A mesma coisa é a passarela. Sai 10% mais barato reformar a passarela do que construir uma nova passarela. Eu não sou técnico, estou fazendo uma análise muito superficial, teria que ver os custos. Agora, já estão querendo ganhar dinheiro em cima da passarela, essa é que é a verdade. Como você falou, o importante é criar uma cultura de utilização e consequente manutenção. E depois manutenção, porque não adianta construir outra, não ser utilizada e não manterem. Certo. Outro problema que Guarujá vem enfrentando, que talvez tenha sido, a gente fala para dar uma possibilidade de acerto, né? Uma possibilidade de que estejamos equivocados, que talvez tenha sido fruto da má gestão do passado, de falta de planejamento do passado, a questão da expansão portuária. Parece que o porto surgiu da noite para o dia em Vicente Carvalho, parece que agora precisa de uma avenida perimetral, quando eram temas que deveriam estar sendo tratados há 10 ou mais anos atrás. Desde a sua fundação, em 1980, me parece, que eu não recordo bem a data exata, mas foi por volta de 1980. E o problema maior é que não se discute o problema das empresas do porto. Não se discute os problemas de Vicente de Carvalho, que a população está sofrendo horrores, está tendo prejuízos no seu patrimônio, pequeno patrimônio, mas está tendo. O comércio, a cidade, o comércio, principalmente o comércio também, que é um instrumento valioso da economia local, de desenvolvimento, de geração de emprego, sofre com a questão do transporte de carreta, de caminhões pesados, cargas pesadas no interior, no perímetro urbano do distrito. Por que não se discute? Eu até agora não vi. Por que não se discute? Governo do Estado, governo da União e a Prefeitura de Guarujá utilizar uma área que já tem desapropriada aqui ao longo para ali fazer um grande pátio de regulamentação de carga e descarga, de entrada e saída do porto de Guarujá. Mas por que não isso? Porque a prioridade é as empresas que atuam no porto. A prioridade não é a população desafogar, tirar o trânsito.
E tem coisas muito sérias, que isso logo, logo, espero ter saúde, força para estar um dia aqui, ser convidado novamente para você, para falar sobre a questão que está acontecendo e que vai acontecer em Vicente Carvalho. Não posso te adiantar, está pronto, nós vamos discutir isso aí amplamente, porque vai ser uma lei de iniciativa popular e você vai saber em primeira mão pelo teu comprometimento com o jornalismo sério. Mas você não pode deixar a gente no suspense. Agora você tem que falar pelo menos qual é o nome. Não, é sobre a questão dos transportes de cargas no interior, no distrito, né? Claro. Tem essa questão, é muito importante, é muito forte o lobby das empresas do Porto frente ao executivo, para não permitir nenhum projeto que se desenvolva de segregação das cargas que são transportadas. Isso está trazendo prejuízo à população, à infraestrutura urbana, se gasta milhões. Hoje, a galinha dos ovos de ouro é asfalto. Por quê? Por que asfalto? Porque a infraestrutura urbana é destruída diuturnamente devido às cargas pesadas. E aí, como é que faz? Então, milhões de reais são investidos em uma empresa para manufatura e feitura de asfalto para poder viabilizar o sistema viário. É isso. Essa questão, por exemplo, quando você coloca que a prioridade é sempre dada para as empresas, dá para... muita gente pode entender, mas o morador do Jardim Boa Esperança vai entender perfeitamente o que a gente está falando, porque foi feita uma obra urgentíssima para se passar os caminhões por cima da linha férrea, para que não fosse mais prejudicado o tráfego para as empresas e para a empresa. Para as empresas, segregar os caminhões. O morador do Jardim Boa Esperança tem que sair de casa, tem que olhar onde é que foi parar o ponto de ônibus todo dia. Todo dia tem que olhar, exatamente. porque o viaduto já foi inaugurado. Claro. Mas o morador está sofrendo. E não resolveu e não vai resolver. Por quê? O que tem que tirar é aquele motorista que tem um caminhãozinho dele para sustentar a sua família, ele tem que ter um local próprio para se estacionar, vem para sua casa dormir, fazer a sua janta. É um trabalhador, como se fosse um emprego comum. Você vai para a tua fábrica, volta. Assim tem que fazer em Vicente Carvalho. Um grande pátio, mas isso é objeto de discussão de governo federal, estadual e municipal. E vontade política. E deixar de só atender compromissos de campanha, né, de financiadores de campanha. É isso que eu acho, nessa questão do Porto. E é bom que as pessoas fiquem bem atentas para essa questão que Vicente Carvalho passa hoje. As pessoas que eu falo, os moradores dos bairros Santa Rosa, Santo Antônio, Jardim Las Palmas, todas as imediações ali da Avenida Ademar de Barros, principalmente porque está se desenhando um processo de que ali onde era a área da Nobara, a antiga área da Nobara, e hoje é ocupada por algumas empresas, principalmente pela empresa italiana que se instalou lá para atender a Petrobras, está se desenhando um conceito, já um processo, para mais tarde, a hora que a empresa quiser, implantar ali um terminal de contêineres, que é um trauma na cidade, é um verdadeiro tabu, não se pode falar, né? Eles alegam, deram uma nota pública aí, que não vão se utilizar de transporte de contêiner. Ora, mas a população não pode dar um cheque em branco, o executivo não poderia ter feito uma heresia dessa, praticado uma heresia, sem consulta à população. Até porque eu vou te falar uma coisa, o Maurici foi tentado, ex-prefeito, que Deus o tenha em bom lugar, foi tentado na época, quando era prefeito, a autorizar lá, e não autorizou, porque o Maurici tinha muita preocupação com a imprensa. Ele ia discutir, ele ameaçava fazer crítica, o Maurici ia lá e conversava, acertava, voltava atrás. Tinha esse grande mérito, o prefeito Maurici. O prefeito Farid Madi tentou, você é testemunha, e eu participei do movimento contra, vários vereadores participaram, na época o Paulo Piacente, Romazini participaram do movimento Defenda Seu Lar, você lembra disso, né? Defenda Seu Lar, que não queria que fosse aprovado nenhum projeto que pudesse destruir a qualidade de vida daquela região, que é uma região nobre, uma região que é de moradias de boa qualidade, baixa renda, classe média, baixa de renda média. E, para surpresa minha e para surpresa da população,
nós vemos a prefeita Antonieta com a maior tranquilidade, aprovar, autorizar o funcionamento desta empresa aqui, com a justificativa que é para a produção de dutos para a Petrobras. Com a premissa de que tudo será transportado por via marítima. Por via marítima. E não tem essa saída marítima, não tem essa autorização marítima. Ela aprovou sem essa autorização e depois vamos ver o que vai dar. É isso que a população precisa ficar atenta. Né? Vamos ver o que vai dar. Não, a gente aprova aí, exemplo, né? Não deve ter ocorrido isso. Deve ter feito com muito mais seriedade. Né? Vamos aprovar, depois de ver que dá, depois a gente corre atrás de ministro, como estão correndo atrás de ministro aí, para conseguir autorização hidroviária para o transporte, para poder viabilizar a empresa. Sem contar que já estava em andamento o projeto de regulamentação dos portos de todo o Brasil. O que significa isso? Hoje a Saipem, queira ou não, se ela vai operar ou não, é outra história, mas ela tem autorização para transportar qualquer tipo de carga, desde que seja do seu interesse, e seus objetivos é o lucro. Os objetivos dela não é fazer crescer, é se preocupar com o pessoal do Itapema, do Santa Rosa. Não, a preocupação é obter o lucro. Claro. Satisfação aos acionistas. Acionistas, né? Uma empresa multinacional, claro, e que quer ver o seu lucro preservado e aumentado a cada dia. Com certeza. Então, foi isso. Na maior disfarçatez, sem menor pudor, sem escrúpulo nenhum, não consultou ninguém, né? A Câmara, infelizmente, tem sido conivente, não dá para dizer que não tem sido conivente, e isso só Deus que sabe. Agora, só nos resta reclamar para o bispo, porque o Papa já foi embora. É verdade. Gentilda Silva Nunes, presidente do PSOL de Guarujá, ex-vice-prefeito, ex-vereador aqui do município de Guarujá, nosso entrevistado de hoje. É sobre a transparência, né? Claro. Bom, para concluir, eu queria te agradecer muito pela entrevista e deixar um espaço para você dar uma boa noite e falar alguma coisa que ainda queira terminar. Já. Oh, que pena. Não, o que eu acho não importa, né? Às vezes, o que eu entendo é que nós vivemos um momento importante. Eu tinha alguns assuntos que eu gostaria de falar, mas fica para outra oportunidade, claro, como a questão da transparência, Valdir. Eu sempre cito você, porque você que iniciou o Diário Oficial, que foi um grande avanço para a cidade, a questão da publicação dos atos do Executivo, né? Então eu entendo que, e na Câmara a mesma coisa, inventaram na Câmara, para concluir, um tal de englobamento, trouxe até a lei orgânica aqui dos municípios, claro, englobamento, que você pega 10 projetos, 15 projetos, pega 10 requerimentos, 8 moções e vota tudo num voto só. Junta tudo, vamos englobar os requerimentos tal, o projeto tal, ou seja, a população que está assistindo lá o teu programa, está assistindo você lá com aquele carinho, com respeito, não sabe o que foi votado naquela sessão. É muito perigoso isso daí. Não se pode consolidar uma excrescência que é essa tal de englobamento. Cada projeto tem que ser um voto. Cada requerimento do vereador tem que ser um voto. Eu fui vereador. Nem que demore. Não existe, nem que demore um dia todo, claro, ou a noite toda, 2, 3 dias a sessão, se é prorrogada. Mas cada voto é um voto. Por quê? Isso é esconder a sua posição da população. E as sessões estão sendo públicas, o que é importante para nós. Mas tiraram a transparência das votações na medida que vota englobada 10, 15 matérias e o eleitor, aquele que votou dos vereadores, não sabe no que ele está votando. Então, é urgência, urgentíssima. Eu faço um apelo, já conversei com vários vereadores, apelei para eles, pedi para eles, e eu peço agora, nesse instante, quero encerrar, dizendo que eu faço um apelo ao presidente da Câmara para que discuta com os senhores vereadores, porque são a maioria, a prefeita tem a maioria, e que impeçam que essa excrescência do englobamento continua a ser utilizada na Câmara, escondendo do eleitor o voto do vereador. Eu quero te agradecer
dizer também que é necessário, só concluindo, que é necessário, Valdir, divulgar no Diário Oficial, em nome da transparência, exigida pelas ruas da cidade, pelo Brasil todo, que a prefeita municipal passe a divulgar os seus projetos de leis quando envia para a Câmara no Diário Oficial. A justificativa, que é a justificativa do projeto de lei, e o projeto, o corpo, o objeto da lei que ela está enviando para a Câmara. Claro. Para que eu, você, a Marina, todos aqui presentes, possam amanhã ou depois falar assim, caramba, a prefeita mandou isso com essa justificativa. Isso é transparência, isso é avanço democrático e é aperfeiçoamento da sociedade que nós sonhamos. Uma sociedade radicalmente democrática. Só para esclarecer, cada projeto que é encaminhado, por praxe, por regra, é encaminhado junto uma mensagem de justificativa por que aquele projeto está sendo encaminhado. E no final das contas, quando o projeto é aprovado, tudo só é publicado o projeto completo, o escopo do projeto, o artigo que muda, essas coisas, mas a justificativa, como a gente está falando, a importância. Quero te agradecer muitíssimo, por isso que eu já dou boa noite 5 minutos antes, que é para você já ficar, eu sei que o teu boa noite demora. Se o olá demora 5 minutos, o até logo demora 5 também. Eu te agradeço. E agradecer a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.